Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala do poder da palavra de Jesus para nos libertar. Mas antes da libertação, nós temos dois processos na nossa vida, que é a paternidade e a verdade. Paternidade, verdade e, como fruto disso tudo, a liberdade, né? Mas tudo isso, meus queridos, passa pela fé. Fé que Jesus não havia encontrado naquele templo, né, na pessoa desses, quando São João escreve aqui, aos judeus, aos fariseus, enfim, sobretudo nas lideranças do povo, os homens que tinham por obrigação crer por primeiro e que não só não creram por último, como não creram em momento nenhum, porque lhes falta um dom, o dom da humildade. Quem não é humilde é iludido. Eles se acreditam livres e não são, se acreditam filhos de Deus e não são, né? Portanto, a fé exige uma dose, um tanto, né, de humildade da parte da pessoa, de cada um de nós. Porque a ilusão rouba a fé. A ilusão mata a fé. O iludido não consegue ter a fé, o iludido não consegue progredir na fé. E é uma ilusão não a respeito de conteúdos, né? É a ilusão sobre si mesmo. A pessoa se tem numa condição e numa qualidade que não é real, por falta de humildade. Mas falando no início aqui da homilia sobre a fé é algo extraordinário, né? E vamos entender a fé como confiança e como esperança da vida eterna. Porque a nossa fé muitas vezes passa por aquilo que a gente ouviu aqui na primeira leitura. Nós vimos aqui então, no livro do profeta Daniel, a respeito do Sidraque, do Misaque e do Abidinago aqui, né? Ou Abidinego, dependendo da tradução. Esses três jovens foram presos porque foram denunciados ao rei, né, ao imperador, que pergunta: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e não adorais a estátua de ouro que eu mandei erguer? Ele mandou fazer uma estátua de ouro dele mesmo. Isso que é autoestima, né? O sujeito se ama e não é pouco. Ele mandou fazer uma estátua imensa de ouro dele mesmo. E ele quer adoração para ele mesmo porque ele crê piamente que ele é uma divindade, que ele é Deus, né? E esses meninos foram denunciados nesse ponto. Eles não estavam adorando nem os falsos deuses e nem a imagem, né, do rei. Bom, o rei fica sabendo, fica muito bravo, muito irado, né, e pergunta se é verdade mesmo que eles não adoram nem vão adorar. E os ameaça então dizendo assim: vocês não vão me adorar? Eu vou jogar vocês na fornalha ardente, como eu já fiz com vários, de fogo. Vou tacar fogo, aí coloca uma pergunta aqui, né? Quem poderá, qual é o Deus que poderá libertar-vos das minhas mãos, hein? E aí eles vão dar uma resposta cheia de fé. E a fé aqui não é trombar com o rei e falar para o rei: não, pode tacar fogo, aumenta o fogo, nem está queimando. Não. A fé não é trombar com a vida, acreditando que tudo dá certo. Porque, meu irmão, minha irmã, todos nós aqui já vivemos o suficiente para saber que não vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. É o que a gente deve dizer para os outros, porque a pessoa já tem sua própria cruz para carregar, não sou eu que vou terminar de pesar a sua cruz e falar assim: isso aí não, meu tio tinha isso aí e morreu. Você conhece gente desse jeito? Vai visitar o doente e fala assim: mas o que o médico falou? Ele falou que é uma pancreatite, não sei o quê, dá aqueles nomes diferentes. Você fala: é complicado isso aí, hein? Meu tio teve e morreu. Não, seu tio teve, morreu, mas o que você vai falar para a pessoa? Não, calma, vai dar tudo certo. Esse é o nosso dever, isso é uma elegância da vida. Mas quem escuta sabe que não vai dar tudo certo. Na vida de ninguém, nada deu tudo certo. Nem vai dar tudo certo. E quando a gente é bobinho, infantilzinho assim, a gente fica muito suscetível a se revoltar contra Deus. Ou cair nessas conversas de igrejola de esquina que promete para você que vai dar tudo certo. Hoje no Brasil, nós temos uma massa de gente desigrejada e possivelmente inconvertível por causa desse fenômeno protestante pentecostal que nós temos hoje, cujo alguns representantes de grande monta são hoje também líderes políticos, né? Amém, irmão! Né? O que esse tipo de fé tem produzido? Aí o que sai na pesquisa? Que dentro de 20, 30 anos, a maior parte dos brasileiros vai se declarar evangélico.
catolicismo vai ser minoria. Nós já somos, no máximo, um pouquinho mais, né, de 50% da população. A gente vem decaindo. E eles vêm crescendo muito. Mas um católico não praticante, ele tem solução. Ele tem jeito. Prova disso é tantos lugares que a gente conhece, por exemplo, a nossa diocese, na nossa cidade. Quantos católicos não praticantes? Aí a pessoa vai lá, faz um acampamento. Não é isso? E não é nada difícil trabalhar com gente assim. Agora, o tal do sujeito que vira evangélico, e quando o evangélico protestante ele desigreja, ele fica desigrejado daquilo lá, hoje ele é um evangélico não protestante, isso aí, meu amigo, só Deus mesmo. Isso é quase impossível essa pessoa se reencontrar na vida. Porque aprendem lá uma fé imatura, infantil, mundana e materialista. Vai conversar com um evangélico que já pulou em 2, 3 igrejas para você ver. Ele não quer aquela fé, porque se feriu, se magoou, se escandalizou lá, porque prometeram para ele vitória, sucesso, cura, é só fazer a fogueira não sei da onde, é só trazer o envelope não sei de que jeito. Foi ensinada essa fé. Só que essa fé, gente, não cabe na vida, a gente sabe disso. A gente sabe que Deus cura e não cura todo mundo. A gente sabe que Deus abençoa e não abre porta para todo mundo na hora que você quer, do jeito que você quer. Essa fé do vai dar tudo certo, e sim, a fé faz dar muita coisa certa, ela é infantil, ela é boba, ela é demoníaca e ela é perigosa. E foi aqui que o rei quis pegar os meninos. E foi aqui que esses meninos nos deram uma catequese profunda sobre o que é fé. Então o Brasil está vivendo e vai viver daqui a alguns anos que metade dos brasileiros vão se dizer evangélicos e serão, na sua maioria, pessoas, como eles chamam, desigrejados e vacinados contra todo e qualquer tipo de fé. A tragédia que vai ser isso. E claro que nós católicos nisso temos muita culpa também, né? Mas pelo menos nós sabemos o que é uma verdadeira fé. Não só no conteúdo do que se deve crer, a profissão da fé, né? Mas a fé enquanto fé mesmo. E está na boca desses meninos. Então o rei, o Todo-Poderoso, ele vai acender a fornalha de fogo. Já muita gente morreu ali dentro e diz para os meninos, eu vou jogar vocês lá dentro. Qual é o Deus que pode livrar daquilo ali? E a fé deles não é essa fé de menino, essa fé de mágica, essa fé de conto infantil, chapeuzinho vermelho que diz, não, pode jogar, vai dar tudo certo, com o meu Deus não tem erro. O que é fé? Fé é abandono na vontade de Deus. Fé é algo em mim que não precisa me proteger de tudo, nem me dar tudo. Fé é aquilo que me move para o céu, para ter Deus e não as coisas que Deus pode me dar. Sabendo que Deus pode me dar muitas coisas, e dá muitas coisas. Mas o grande ganho da fé é ganhar Deus. Não é ganhar as coisas que Deus tem para dar. Porque nessa de ganhar as coisas que Deus poderia me dar, é que o diabo aparece para oferecer as mesmas coisas. Não foi assim lá na tentação de Jesus? Me adora, ajoelha, e eu te darei coisas. Meus irmãos, o único que prometeu coisas foi o diabo, nunca foi Deus. Mas vamos à fala dos meninos. Eles vão dizer ao rei, não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não quiser nos libertar também, isso é fé. Deus pode todas as coisas, e se Ele não quiser fazer nenhuma delas para mim, tá bom também. Porque fé é abandono, fé é comunhão com uma pessoa. Não é expectativa de que Ele vai me dar algo, sabendo que se Ele quiser, Ele pode dar. Olha a profundidade disso aqui, meus irmãos. 3 jovens, 3 adolescentes, na verdade, né? No tamanho dessa fé. E aí às vezes a gente olha e passa pano, legitima e não estica nem um pouquinho os nossos adolescentes. A palavra adolescente, a palavra jovem hoje virou assim, carta de alforria para qualquer maluquice e bizarrice que a vida possa propor para um ser humano. Por quê? Porque é adolescente, né? Não é porque é jovem, né? Por que vira esses velho doido, fraco?
Adolescência é tempo de aprender a fé. A fé. Gente, no judaísmo, né, no tempo de Jesus, o menino ficava com a mãe, muito juntinho da mãe, até 3, 4 aninhos. Quando fazia 4 aninhos, o pai pega o filho para ele, basicamente, no relacionamento diário. E é o pai quem catequiza o menino, ensina a ler, escrever e a decorar a lei. Aí aos 12 anos de idade, a gente conhece essa cena no Evangelho, Jesus aos 12 anos de idade dando um show, né, para os doutores da lei. Aos 12 anos de idade tem um rito judaico, onde o menino vira homem, é uma prova oral no templo, onde os adultos, escribas, fariseus, começam a fazer perguntinha sobre o Pentateuco. Pergunta para o adulto que está do seu lado, o que é Pentateuco, o que tem lá? Pergunta. Pode virar, você está meio longe, pergunta para trás aí, primo. Vai lá, pergunta para ele. Fala, o que é Pentateuco? Fala assim, eu já ouvi isso na missa várias vezes, mas não faço ideia não. É um negócio lá que deve... O Pentateuco, não faz ideia, né? Pois é os 5 primeiros livros da Bíblia. Que para o judeu, eles creem piamente, foi totalmente escrito por Moisés. Hoje a exegese sabe que não. Mas para eles é escrito por Moisés. Então a prova oral sobre o Pentateuco. O menino escolhe 3 salmos para eles perguntarem a respeito dos salmos para ele. Sobre os 4 profetas maiores e os 12 profetas menores. É uma prova oral que se faz. E quem preparou o menino para isso? O pai. Se ele passar na prova, aos 12 anos, ele é um adulto. Ele é um homem. Aí o pai faz uma oração no templo, na frente dos outros, para Deus. Senhor, me livrei, não é mais meu. Agora é entre ele e você aí. Meu filho, entre você e Deus. Eu não tenho mais culpa de nada, nem mérito de nada também. Agora é você. 12 anos. 12 anos. Aí a gente tem a cena do Evangelho, quando eles encontram o menino Jesus, perdido depois de 3 dias, todos encantados e se perguntando assim, de onde lhe veio tamanha sabedoria? De José. Foi de José que veio tudo aquilo ali. Do pai, do homem, que fez um ser humaninho de 12 anos já ser sentido pelos outros como um aborrecente, como um homem. E a despeito dos descontos que merece, claro, uma fala como essa minha agora, das épocas, das gerações, do mundo como é hoje, do mundo como era 2000 anos, as coisas mudam, mas fica um profundo questionamento a respeito dos nossos adolescentes e a nossa passação de pano com eles. E o nosso grupo de adolescentes agora, né, irmãs? Que bênção, né? Que o padre já liberou pizza, cachorro-quente para todo encontro, Coca-Cola, não é, Júlia? É Coca-Cola, todo encontro, já está liberado, está tudo certo. Pode fazer o que quiser, mas é para virar homem. É para virar mulher. Às vezes a nossa evangelização também pressupõe que os nossos adolescentes, os nossos jovens são um bando de idiotinha. É uma fanfarronice. E vai para esses grupos depois de 1 ano, 2 anos de grupo, o que eles aprenderam? Beijar na boca. Aí a Tati está pegando o Rafa está traindo a Tati com a Nath está chateado que o Enzo ficou com... E é uma muvuca. E se faz de um tudo. Só não se reza, só não se conhece a Deus. Fecha parênteses. São adolescentes aqui, a palavra vai dizer. São jovens adolescentes. Maiorzinhos já de 12 anos, mas não são jovens, quase 30 não. E olha que interessante. Rei, nosso Deus pode tudo. Ele pode, assoprar e apagar o fogo. Se ele não quiser assoprar também, nada muda para nós. Isso é a fé. Abandono e comunhão. O que é fé? Vamos repetir? Fé é abandono e comunhão. Vamos lá? Fé é abandono e comunhão. Por que eu me abandono? Porque Deus tudo pode. Deus tudo pode. A gente pode esperar qualquer coisa de Deus. Deus pode qualquer milagre, qualquer prodígio, portento, intervenção. Não duvidemos disso. Porque se duvidarmos, a gente não vai viver prodígios, portentos e milagres que estão reservados para a gente viver. Mas, se a gente não tem o aspecto, junto com o abandono em Deus, da comunhão com Deus, Deus é o grande presente da própria fé, a gente vai se frustrar quando Ele, na sabedoria e providência dEle, em determinados assuntos da nossa vida, não tiver para aquele assunto reservado para mim um milagre e me deixar seguir no destino dos meros mortais. Você não vai ser curado, você vai morrer. Você não vai conseguir aquele emprego, vai pastar nesse aqui mais 1 ano. Os nãos que a vida dá.
E aí quantas pessoas se perdem nos nãos que a vida dá. Porque fé alcança, mas a fé se abandona em Deus. E a fé vive em comunhão com Deus. E é o show que esses menininhos dão. Então, ele pode tudo, ele faz o que ele quiser, mas se não quiser fazer também, não crie expectativas, querido. Nós não vamos adorar você. É isso que está definido. E a fé gera definição. Definição. Esses meninos definiram algo, uma resolução, melhor até que definição. A fé gera uma resolução. Se Deus vai dar ou não vai dar, rei, eu não sei. Eu só sei uma coisa, eu não te adoro. Isso aí está definido para mim. Se vai dar certo ou vai dar errado, eu não sei. O que eu sei? Eu não adorarei outro Deus. É isso que eu sei. Então pensa na sua vida, eu vou pensar na minha. Vamos pensar os nossos desafios, as nossas preces. Daqui a pouco nós vamos cantar a oração de São José, vamos pedir, tornar impossíveis as coisas impossíveis da minha vida. Mas talvez, queridos, o grande impossível da nossa vida seja a fidelidade. Nós já, de fato, definimos e já fizemos algumas resoluções definitivas. Chega a ser redundante uma resolução definitiva, né? Mas já fizemos isso? E se Deus não der? E se Deus não fizer? Eu já defini que o pecado não é mais uma opção. Voltar para a bebida, para a droga, não é uma opção. Chutar o pau da barraca e ir para esse mundo velho sem porteira, porque onde é que está Deus? Não. Se Deus vai me dar ou não vai me dar, eu não sei. Quando é que vai dar, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu não vou adorar o rei desse mundo. Eu não vou adorar as coisas desse mundo. Não é para mim mais uma opção em aberto. Se Deus não me der, ó Deus, se o Senhor não me der, ó eu indo para outra igreja, ó. Se Deus não me der, ó eu voltando para as obrinhas da carne, ó. E vou jogar na cara de Deus. Que eu estou muito magoada com a fulana lá da igreja. Se você está magoada ou não está magoada, você já resolveu que magoada ou não magoada, tem coisa que não é mais para você. Esses adolescentes resolveram tudo isso numa frase. Fica sabendo, ó rei, ele pode tudo, mas algo já está definido. Nós não vamos adorar você, nem os seus deuses, nem o paganismo que a gente vive aqui. Se precisar, a gente morre na fidelidade. Porque aqui nessas alturas do campeonato, no livro de Daniel, começa a fé na vida eterna, que por muitos séculos no povo de Deus não era clara. O povo de Deus, o povo judeu, por muito e muito tempo, caminhou com Deus, crendo na existência de Deus, observando mandamentos, mas acreditando que quando morre, acaba tudo. Essa foi a fé do povo por muito e muito tempo. Essa fé numa vida eterna aparece aqui um pouquinho em Daniel, que é um texto já tardio do judaísmo, e no livro de Jó. O livro de Jó foi escrito por causa disso. Como é que a gente resolve esse BO? O justo que sofre. Ninguém mais santo e melhor que o seu Jó ali da entrada da cidade. Ficou sabendo? O que aconteceu? Os filhos morreu tudo num dia, o pasto pegou fogo, as vacas morreram e ele está com lepra. E ninguém pode dizer, também não vai na igreja, também não resta, porque Jó era o homem mais santo que tinha na comunidade dele. Então veja, queridos, a fé nos aponta para a vida eterna, não é? A fé alcança, a fé é abandono, a fé é comunhão e a fé é resolução. E aí nós temos o salmo de hoje, que não é propriamente um salmo, é um trecho ainda do livro de Daniel usado como salmo. A vós louvor, honra e glória eternamente. O grande louvor que eles cantam na fornalha. E vai ver que talvez foi por isso que Deus falou, quer saber? Eu posso tudo, né? Deixa eu apagar o fogo para esses meninos aí. Os caras estão na fornalha, rapaz, injustiçados, num momento difícil como esse, e cantando a Deus, sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, sede bendito o vosso nome santo e glorioso, sede bendito em vosso templo onde refugia a vossa glória, sede bendito vós que sondais as profundezas, e superior aos anjos e querubins os assentais. Acho que Deus viu aquele louvor, aquela ação de graça, no momento mais difícil daqueles meninos, e falou assim, então tá, eu posso tudo mesmo? Deixa eu apagar o fogo. Mas antes de apagar o fogo, e enquanto eles cantam o louvor, o rei tem uma surpresa, né? O rei fica ansioso para ver se já tinha cozinhado. Os meninos resolvem olhar numa fresta que tinha que dar para ver lá dentro da fornalha. Aí ele chama os assessores e fala, escuta, vocês jogaram quanto dessa vez lá dentro? Falou, os 3 que o senhor mandou. Mas como é que eu vejo 4?
Tem um quarto homem na fornalha, parece um filho de Deus, um ser esquisito. É o anjo do Senhor, que é prefiguração de Jesus, que desce e entra na fornalha da vida, da existência de cada um de nós, caminha conosco enquanto o fogo está aceso. Jesus anda com a gente. Quando a fornalha está apagada, anda com a gente. Quando a fornalha está acesa. Ah, mas se Jesus está com você, irmão, por que a fornalha está acesa? Percebe? Satanás é ligeirinho. E de novo, milhares e milhares de pessoas, não sem as nossas culpas, mas milhares e milhares de pessoas indo para esse discurso aí. Se Jesus está com você, como é que a fornalha está acesa? Para essa fé que não cabe na vida, na experiência humana, gerando um monte de gente cética e desacreditada até de Deus, vacinada agora contra todo e qualquer tipo de fé. O anjo do Senhor está, e é a prefiguração de Jesus, e Jesus está na vida de quem está sofrendo também. Jesus está na vida de quem está derrotado também. Jesus anda, é Deus e ama quem também sofre, não é só quem está vencendo. E aí a gente chega no Evangelho. Jesus então vai dizer àqueles que estavam começando a acreditar nele, porque eles têm duas ilusões aqui. A paternidade de quem somos filhos e a questão da liberdade. Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Se permanecerdes na minha palavra, permanecer na palavra, ficar na palavra, mesmo que a fornalha esteja acesa e ardente, permanecer na palavra, não desacreditar da palavra, e não ir para outra palavra porque a minha fornalha se acendeu, permanecer na palavra. O que acontece com quem permanece na palavra? Na palavra que a igreja proclama todos os dias. Sereis verdadeiramente, primeiro presente, meus discípulos. E qual é o objetivo do discipulado? Qual é a meta desse processo chamado discipulado? A meta do discipulado, irmãos e irmãs, não é ganhar coisas, não é alcançar coisas, é se parecer com. Essa é a grande meta do discípulo. Então, por exemplo, quando Paulo diz assim, São Paulo, quando ele narra sua conversão e vai dizer, porque eu era fariseu da tribo de Benjamim, criado, educado, discipulado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um grande mestre do judaísmo. Qual era o objetivo dos discípulos de Gamaliel? Ganhar a herança de Gamaliel? Não. Se parecer totalmente com Gamaliel, no jeito de sentar, no jeito de falar, no jeito de comer, no jeito de pensar, no jeito de raciocinar, é virar um Gamalielzinho 2. Esse é o objetivo. Então, o objetivo do discipulado é se parecer com o mestre, não é ganhar as coisas do mestre. Se vocês permanecerem na palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E o que é que um discípulo quer? Que é para a gente se entender, eu sou discípulo mesmo? Por que eu estou nessa? Vamos lá, meus irmãos, por que nós estamos de pé agora? Por que tem gente que está de pé agora, mas está de pé já tem mais tempo, já até rezou o rosário para chegar aqui? Por que estamos aqui agora? Por que parte do nosso dinheiro todo mês vai para a igreja? Por que tudo que fazemos? E por que tudo que não fazemos? Porque eu sou discípulo, mas o que você espera disso? Cuidado com o que você espera disso. De novo, tem muita gente dizendo para você que se você for discípulo vai dar tudo certo. E tem gente que não quer mais ser discípulo, porque na vida não dá tudo certo. E é bom que não dê tudo certo. Porque nós precisamos que não dê tudo certo, para que dê certo o discipulado na minha vida, na sua vida, porque o que é ser discípulo? É querer ser igual a Jesus. E para ser igual a Jesus não pode dar tudo certo. Se der tudo certo, você não vai ser igual a Jesus. Isso é a fé, meus irmãos. Isso é um encontro com Cristo. O verdadeiro encontro com Jesus cria em nós um sonho, uma utopia, um desejo, uma energia. Qual? Ser igual a Ele. Pensar como Ele, falar como Ele, viver como Ele, se dispor como Ele, ser para o outro, para o reino como Ele. E me responda você, se der tudo certo. Dá certo o discipulado? Não dá certo o discipulado. Por isso que o sofrimento coopera. A cruz coopera. Por isso que São Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam para quem quer andar com Deus. Só que a gente precisa dessa pequena, grande e essencial purificação na vida. Fui aprendendo a ser, graças a Deus, otimista pra caramba. Não, eu sou otimista, meu irmão.
Se você pegar um copo de 300 ml, colocar 150 ml de água e perguntar para mim o que você está vendo, eu vou te dizer, um copo meio cheio. Nunca um copo meio vazio. Se eu tiver que fazer alguma coisa, aparecer uma nuvem no horizonte, eu não penso em não fazer. Eu já penso, onde é que está o guarda-chuva, quem tem uma tenda para alugar? E se não tiver dinheiro também, faz pré-datado, Deus vai prover e o cheque não vai voltar. Eu sou otimista por natureza. E por graça, não só por natureza. E você devia ser também. Porque Deus é poderoso, Deus é bom. Você viu ali o final, Deus apagou o fogo da fornalha. Não quero com essa pregação fazer você ser mais coitado do que você já é. É difícil, né, Fábio? Complicado, né? A vida da gente é sofrer. Não, a vida da gente não é sofrer. Não é sofrer. Mas nós precisamos de uma fé onde o sofrimento caiba. E não uma fé onde o sofrimento escandaliza e rasga. O sofrimento precisa caber. Mas ele não é a maior parte da vida. Ele não é tudo na vida. Então se eu fosse você, eu se animava um pouquinho mais, voltava a acreditar um pouquinho mais, voltava a entregar currículo de novo, ia na Caixa Econômica de novo, tentar financiar essa casa de novo. Se eu fosse você, eu olharia para esse carrinho que você tem e falar, ô Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São José, eu precisava era de um novo. Na verdade, o meu sonho é um zero. Vai que Deus te dá um carro zero. Agora, se Ele não te der um carro zero, que isso não te rasgue. O que o discípulo quer? Não, porque está difícil fazer homilia, gente. Não é fácil fazer homilia. Cada um escuta o que quer da homilia. Aí você vem na igreja, tua mulher não te aguenta mais. Preguiçoso, medroso. Não dá um passo na vida. Não provê, não cuida, não faz nada. Ainda vai voltar para casa e falar, não, mas o padre falou lá na missa que o sofrimento faz parte mesmo, que a gente não tem que ficar querendo ganhar nada de Deus, não. E continua ele lá, numa vida onde ele precisa ganhar da sogra e do cunhado o gás do mês. Não, filho. Não é isso que Deus quer para você, não. Confunde o padre, não. Mas veja, meus queridos. Se permanecerdes na minha palavra, algumas coisas vão acontecer. Sereis verdadeiramente discípulos. E o discípulo, sabendo que Jesus é bom, poderoso e providente, o que ele mais quer é se parecer com Jesus. E aí, o sofrimento coopera, é útil, necessário, ele cabe em mim e ele não me rasga. Porque o que eu mais quero é me parecer com Jesus. O que mais acontece? Conhecereis a verdade, que é o próprio Cristo, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade sobre as coisas, sobre a vida. Conhecer a verdade significa conhecer a partir com os óculos de Jesus. Quem olha como Jesus olha já é livre. Muitas das nossas escravidões vêm porque a gente olha e enxerga a partir de nós. E nós somos egoístas, nós somos medrosos, nós somos apegados, nós somos invejosos, nós somos ciumentos, nós somos tarados, nós somos promíscuos, nós somos avarentos e amantes do dinheiro. E aí a gente coloca esses óculos para olhar as pessoas e as coisas. É por isso que a gente vive amarrado. É por isso que a gente inferniza a vida dos outros. Mas essas coisas todas, quando a gente aceita Jesus, elas não deixam de existir. Elas estão aí. Mas a gente as olha, valoriza, se encanta, teme, a partir do olhar de Jesus. E Jesus é livre dessas coisas, ele é desamarrado disso tudo. Conhecereis a verdade vos libertará. Só que aí eles mandam essa pérola aqui, ó. Ah, mas nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Oi? Não foram escravo no Egito, bebê? Não foram escravo depois na Síria? E não estão sendo escravo agora dos romanos? Como assim nunca fomos escravos de ninguém? Olha a ilusão do sujeito. A ilusão. Não, nós nunca fomos escravos de... Mas todo ano nós celebramos a Páscoa na qual vocês eram escravos. Como é que nunca foram escravos de ninguém? A ilusão. Não somos escravos de ninguém. E aí Jesus vai dizer de uma escravidão pior do que essas. A escravidão do pecado. Aí eles dizem, não temos escravo. Nosso pai é Deus, nosso pai é Abraão. E Jesus fala, vosso pai não é Deus. Vocês são filhos de Deus, não. Nem filho do Abraão. Amanhã Jesus vai dizer, não vou dar spoiler agora, não me lista, senão você não vê amanhã. Amanhã Jesus vai dizer de quem que eles são filhos. E é um xingamento praticamente o que Jesus vai fazer com eles amanhã, dizendo, vocês são filhos, e vai dizer de quem que eles são filhos. Vejam, meus queridos, se a gente não tem uma humildade, a gente não se percebe e Jesus não encaixa. Na vida de quantas pessoas Jesus não encaixa? A igreja não encaixa, a religião não encaixa. Por quê? Porque a pessoa ela é iludida.
Você conhece quantos assim? Ninguém presta, ninguém é bom, não tem padre que seja suficiente para aquela pessoa. Não tem nada. Você olha bem, tem coisa que a gente pensa, mas não fala, né? Aí você olha bem assim, você fala, Jesus de Nazaré. Olha que ser comum. Que ser comum. Você conhece gente que é comum com força. Comum com força. Não tem nada ali que se destaque na pessoa. Nada. Mas a pessoa se acha. Ela é juiz de todos. Ela dá opinião. Sobre tudo ela tem uma opinião. Ela não relaxa, né? Ninguém. Você conhece gente? Parece uma metralhadora giratória. Aquela pessoa refratária. Nada entra nela. Tudo ela. Não é assim? Quantas pessoas são assim? Insuportáveis. E não só insuportáveis, elas não dão conta de si. Se a gente não ajuda, elas não conseguem dar um passo na vida. É a gente que carrega elas. E elas não se dobram. Elas não se percebem ignorantes. Elas não se percebem no seu limite. Elas se têm assim, capazes de sentar na mesa e conversar com qualquer um de igual para igual. Não tem nada na vida, gente. Não consegue produzir dois raciocínios que se junte. Mas a pessoa se tem por uma grandeza. Não, porque eu não aceito essas coisas de acampamento, porque... Ai, Jesus de Nazaré. Parece que você está conversando com uma mistura assim, né, de rei com sabedoria. É nada, nada. Nós não somos escravos, nós não temos pecado, Deus é o nosso Pai, porque nós é tudo filho do Abraão. E Jesus vai falar, ai meu Deus do céu, dá paciência para mim. Uns homens que nunca fizeram nada que merecesse qualquer tipo de louvor na vida, se sentindo muito grandes. Portanto, queridos, peçamos a Deus hoje uma humildade. Porque senão a gente fica diante de Jesus, não sabe o que pedir, fica diante de Jesus e não se dispõe a receber o que Ele quer dar. Porque a gente se tem num tamanho que é irreal. Humildade não é vitimismo, humildade é a justa medida das coisas. A gente precisa saber a justa medida das coisas, o tamanho real das coisas. E quem é que dá a perspectiva? É Deus. Entende isso? Uma coisa é grande ou pequena, às vezes não necessariamente por si só. Ela é grande ou pequena quando em relação a algo. Correto? Essa igreja ela é grande ou é pequena? Por si só ela é grande, né? Mas ela fica maior ainda se comparada ao quê? A qualquer coisa, um Fusca que estaciona ali bem no pé da escada. Ela ficou maior ainda. E o Fusca ficou menor ainda. Mas se do lado aqui alguém construísse um prédio, 4 torres, 20 andares, ela é grande? Ela ficou pequena. As coisas são em relação a. E qual é a fundamental relação da vida? É Deus. É o Evangelho, é Jesus. Então ser humilde é ter a justa medida do meu próprio tamanho. Não em relação às minhas dores, os meus traumas. Quando eu era pequeno, fui na escola, a professora falou que eu era burro, então agora não tenho coragem. Não. Em relação a Deus. A gente coloca o tamanho da vida em relação a Deus. E esses homens não conseguiam fazer isso. Eles vivem uma negação e uma ilusão. Acham que são filhos de quem não são filhos. E acham que tem uma liberdade que não tem. E juram de pé junto e estão dispostos a matar quem contrariar. Porque vão matar Jesus por causa dessas coisas. Porque falta humildade. Peçamos, irmãos, a humildade. E quando a gente tem a justa medida do nosso tamanho, a gente também tem a justa medida do tamanho de Deus. E quando a gente conhece o tamanho de Deus, a gente não vira vítima, nem amedrontado, a gente fica corajoso como os meninos da primeira leitura. Os meninos da primeira leitura, que nós ouvimos, eles são extremamente humildes. Eles sabem que eles são desse tamanico, mas eles sabem que o Deus deles é desse tamanzão. Às vezes o que está faltando para nós é, através da humildade, conhecer quão grande é Deus. Quem sabe o tamanho de Deus. E quem sabe que é pequenininho diante de Deus. Não fica amedrontado por ser pequenininho. Fica encorajado porque Deus é que é grande. E Deus é Pai. Nosso Pai através de Jesus. Nos encorajemos. Mas peçamos a humildade do Senhor para que a fé nos ajude a alcançar, mas sobretudo nos abandonar, ter comunhão com Deus e fazer algumas resoluções da nossa vida quando muitas coisas não derem certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.